Olá, Bom dia. Salve Maria. Salve Maria. Santo dia. Continuamos então na quarta semana da Páscoa, quinta-feira de adoração, né? Onde a igreja lembra a quinta-feira santa, por isso quinta-feira de adoração. Aí hoje a gente vê então a primeira leitura em Atos, vemos os Salmos 88, o Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 16 a 20. Vamos rezar para a gente começar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 16 ao 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhe disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos lá. Evangelho de São João, capítulo 13, versículos 16 a 20. Hoje nós vamos falar num tema muito legal, mas um tema talvez esquecido por nós, né? E um pouco difícil nos dias de hoje, né? Um pouco difícil no dia de hoje, né? A alegria de servir a Deus por meio dos irmãos, ou a alegria de servir. Não sei se você reparou, observou no Evangelho. Pega aí, Júlia, versículo 17. E Jesus, ele está falando ali, né? Depois de ter lavado os pés dos apóstolos, dos discípulos, ele lavou os pés, lembrando que lavar os pés era um serviço só dos escravos, né? E Jesus lavou os pés dos discípulos. E no versículo 17 ele vai dizer: se sabeis isto e puserdes em prática, sereis felizes. Se sabeis isto, saber o quê? Puser em prática, sereis felizes. Praticar o quê? Para ser feliz. Aqui Jesus está falando do serviço, né? Do servir. Servir o outro. Lembramos que Jesus é Deus. E ele poderia muito bem só ser servido. Ele é Deus. Mas ele veio para servir. Ele vai dizer. E aí está o exemplo. Jesus, ele não fala. Ele fala, né? Mas ele faz. E ele está dando um exemplo aqui, ó. O que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer. Você quer ser feliz? Quer, minha Júlia? Eu acho que todo mundo quer ser feliz, né? Só que a gente busca felicidade em lugares errados, de formas erradas. Do nosso jeito. Do nosso jeito. Então, se você quer ser feliz, você precisa praticar. Praticar o quê? Praticar o quê? Serviço. Servir os outros. Servir os outros. E quem que manda isso? Jesus que manda. Jesus que manda, né? Então é preciso obedecer. Obedecer quem? Jesus. Jesus está falando aqui. E como a gente coloca isso em prática? Na vida. Na vida, no dia a dia, né? No dia a dia, né? Nas
Coisas corriqueiras, As pequenas né? coisas, né? As pequenas coisas desde as maiores, né? Jesus deu um pequeno exemplo, que era lavar os pés, né? Que era um serviço só dos escravos, né? Mas aí no dia a dia. Então, Júlia, o que nós poderíamos dizer, falar desse servir Jesus? Você, por exemplo, como filha, poderia falar um pouquinho pra gente. Como você serve Jesus? Como você pratica a palavra de Jesus dentro da sua casa, como filha? Como filha, como cristã, como estudante, você não está estudando no momento, mas como filha, Como tia, né? como tia, como irmã, né? Como sobrinha, né? Como neta, né? E aí, como é que é essa prática no dia a dia? Como você poderia falar para nós um pouquinho do que seria ouvir Jesus nesse evangelho aqui, praticar, nesse caso aqui, praticar o que Jesus está falando, no caso o serviço, né? Servir o outro, nesse caso, como tia, olhando a visão como tia, olhar a minha sobrinha, ajudar a olhar, brincar com ela, dar atenção, né? Porque eu vou falar por mim mesma. Às vezes a gente fica, ai, né, a criança vai chamando, mas ai, eu não quero ir. Quer descansar, Vou né? dizer que eu faço isso. Ficar Não tô falando, quietinho. tipo assim, você do outro lado. Tô falando de mim. Sim. Ou, tipo assim, dar atenção, dar ouvidos pros mais velhos, digamos assim, né? Isso é serviço, Isso. né? Isso é servir, né? Você às vezes dá preguiça, tipo assim, que a gente que é jovem, a gente não tem a paciência de esperar o outro, explicar pro outro, explicar mais uma vez pro outro. Ou escutar mais Ou uma vez. escutar o outro, né? Eu falo por mim mesma. Falar mais de uma vez, nossa senhora. Minha mãe tá de prova aqui, ela pode contar. Assim, pavio curto. A Eu sou pavio impaciência, curto. né? É a impaciência. Os defeitos. É o que Jesus está dizendo. É servir o outro. É ser paciente com o outro. É ser amável com o outro. Tipo assim, é dar um conselho. Ou é até calar a boca nos Muitas vezes é um momentos. serviço que a gente faz, É. calar a boca. Calar a boca. Boa observação, porque às vezes você quer falar demais. Eu falo demais. E aí calar a boca, às vezes é igual o Jesus falou. É também prestar um serviço ao irmão. Uhum. Ó. Zíper. Pode continuar. É você arrumar o quarto, né? Coisas assim. E como filha? Como filha, por exemplo, pegar um copo do chão. Obedecer o Obedecer. pai e a mãe, né? Claro, Né? obedecer aqui, né? Se eu mandar você matar alguém. Não, aí não. Aí não, né? Aí não. Aí você pode desobedecer, né? É, aí eu posso falar não. E aí ela pode falar não. Aí, Porque nesse se eu caso- obedeço meu pai e minha mãe e vai contra os ensinamentos dos ensinamentos de Jesus, contra os mandamentos, veja que eu mandar matar alguém, ou mandar roubar, fazer alguma coisa errada, isso aí não. Ou às vezes acontece assim, sei lá, levantei a voz. Isso acontece, né? A gente faz isso. Né? É o ímpeto, Foi um né? erro, É o ímpeto, né? Foi na hora do Na hora do nervoso, né? nervoso. É porque, gente, Imperfeições, né? que obedecer e servir é difícil. Porque... Tanto, Pode ir. os religiosos, os padres, né? Religiosos, né? 3 votos, né? Pobreza, castidade e obediência. O mais difícil dos três é a obediência. Tem pessoas que pensam que vai ser a castidade, né? Mas é a Mas não é. obediência, né? Por quê? Porque é que nem a gente falando aqui. Tipo, se a pessoa mandou você fazer alguma coisa. Mas eu não quero fazer. Você vai confrontar a pessoa? Não, você não pode fazer isso. Você tem que fazer. Você tem que obedecer. E muitas das vezes, igual pra nós filhos, por exemplo, é difícil. Pra qualquer um de nós é difícil. Qualquer um. Mas eu falo como filha, né? Principalmente se for alguma coisa que eu não quero fazer, Naquela que hora, naquela né? hora não é, eu não quero fazer, Uhum. e aí obedecer, e aí é difícil. Ou, tipo assim, pensar, né? As ideias diferentes. Ter um confronto. Ah, mas é assim. Não, mas é assim. Não, tem que obedecer, porque minha mãe é a autoridade. Ela sabe, ela tá muito mais vivida do que eu. Eu vou dizer, às vezes isso acontece. E aí a Ana Júlia né? falou Confronto. da autoridade, porém não ser autoritário. Tem diferença de ser autoritário e ter autoridade.
É diferente. Isso é uma das imperfeições que eu luto ainda. São as duas coisas diferentes, né? E aí a gente vê que existe uma hierarquia, né? Por exemplo, vamos falar da família hoje, né? Nós estamos falando da família, né? Existe uma hierarquia, existe o pai, a mãe e os filhos. E aí o pai e a mãe, eles estão lá em cima, né? Não, estão lá em cima Não assim, como autoritário, não, porque, né? nossa, não, Autoridade. Mas Deus confiou a mim, no caso da minha família aqui, a mim e ao meu esposo, a autoridade como pai e como mãe. Sobre os filhos. Sobre os meus 3 filhos. Isso também sobre a minha neta, que eu também tenho uma neta, né? Posso dizer que eu também tenho autoridade sobre ela. Né? E é igual a Ana já falou. Eu não vou mandar ela fazer uma coisa errada, porque se eu mandar ela fazer alguma coisa errada, ela pode me desobedecer. Porque mais antes obedecer a Deus do que aos homens, se estiver errado. Né? Lembremos do 4º mandamento, onde fala que a gente tem que honrar o pai e a mãe. Né? E é uma promessa, né? E há uma promessa nesse 4º mandamento, né? É o único mandamento que tem promessa. Não é nem o primeiro, o segundo, o terceiro, é o 4º mandamento. Onde vai falar do pai e da mãe. Mas, e servir, às vezes é difícil porque a gente olha como uma coisa ruim, negativa. Como ser tapete. Como ser tapete. E aí São Paulo vai dizer lá, né? Maridos, amai as vossas esposas. Como? Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esposas, sede submissos aos vossos maridos. E aí parece que dá um barulho lá, assim, porque parece que as mulheres acham que ser submissa é ser capacho, e não é. Submissão não é ser capacho. A gente vive num mundo que hoje em dia virou isso. Né? As mulheres perderam o lugar delas no mundo mesmo. É só ser submissa, é deixar o marido ser a cabeça da casa. O marido é a cabeça da casa. E a mulher é o quê? Pescoço. É o pescoço. E quando a gente inverte isso, a mulher quer ser a cabeça, e aquela bagunça. Não, a mulher... Eu costumava dizer que a mulher também é o coração da casa, né? É o amor da casa. O marido é a cabeça, é o objetivo e aquela coisa toda. E assim tem que ser. E ser submisso não é uma coisa ruim. É uma coisa boa. Porque se não fosse bom, não estava falando a palavra de Deus. Deus não estaria pedindo pra gente, mulher, ser submissa. Se fosse uma coisa ruim, né? Saúde. E aí, ele vai falar também dos filhos, né? Pais, não irriteis os vossos filhos. Eu fico pensando aqui, quantas vezes eu irritei meus filhos, né? A Ana Júlia mesmo convive comigo. A Ana Júlia vive comigo, ela é minha filha, mora comigo, mas nós vivemos muito juntas, nós duas. Sempre estamos juntas. Assim, 24 horas. Se eu tô na cozinha, ela tá. Se eu tô na sala, estamos vendo um filme, estamos vendo um desenho, estamos rezando juntos. Cantando bastante, né? Conversando. Então nós estamos praticamente 24 horas juntas. E às vezes eu irrito ela, porque não parece, né? Com certeza eu irrito também, parece, porque assim, eu tenho uma carinha assim, né? Mas não é. Amável. Eu às vezes eu irrito meus filhos, infelizmente. É como a Ana Júlia fala, são as imperfeições, os pecados, né? Às vezes eu irrito porque eu sou assim uma pessoa que eu sou calma. Mas eu tenho o meu lado assim, que, por exemplo, quando eu quero às vezes impor minha verdade. Se alguém fala uma coisa e eu não fiz, eu fico, mas eu não fui. Igual uns tempo atrás aconteceu isso. Aí eu fiquei falando, né, com um papel. E o meu esposo, você pegou esse papel, você guardou, você disse, eu não guardei esse papel. Não, mas você guardou, eu não guardei. Eu fiquei com aquilo um tempão, sabe? Eu fiquei falando aquilo. E eu falei, e eu fiquei falando, e eu tava almoçando e eu fiquei falando aquilo. E aquilo foi subindo. Depois a Ana Júlia falou, mãe, chega, tá bom. E eu fiquei com aquilo, né? E depois eu parei para pensar e eu fiquei me olhando e me observando. Eu tenho esse problema. Custava falar uma vez só? Não. Eu fiquei repetindo aquilo, repetindo. Parece que eu queria impor a minha verdade naquela hora, que eu não tinha pegado o papel, mas eu queria que entrasse na cabeça, sabe? E fui repetindo aquilo. Eu estava certa, eu realmente não tinha pegado o papel, não tinha guardado o papel. Mas porque eu fiquei falando tanto, eu acabei perdendo a razão. Ou, por exemplo, eu, né?
vamos pegar assim. A pessoa falou assim, sei lá, Júlia, não sei, o caderno tava aqui. Tá, mas estava aqui. Mas eu não peguei. Mas estava aqui, cadê? Mas eu não fui eu não peguei, eu não fui eu. Ou também aquele outro lado, né? Quando você fala assim, igual aquele dia que eu perguntei, né? Mas isso aí de novo? Eu até esqueci o que era. Aí, eles já tinham perguntado as 3 vezes e a Ana Júlia não tinha entendido. Eu perguntei e ela ficou irritada comigo. Sim. E depois eu dei razão pra ela, porque eu perguntei 3 vezes a mesma coisa. Mas você tá vendo que são coisas assim São imperfeições. que irrita a gente no dia a dia? E isso é o ímpeto. Isso é família, né? É tão forte que sabe quando você passa por você chega a esquentar de nervoso? É. São imperfeições. Só uma fumacinha, né? Uhum. E aí, dentro de casa, igual ela falou, às vezes o servir dentro de casa às vezes é difícil por isso, né? A gente tá sempre junto. Mas igual ela falou, os pais servem os filhos, o pai serve o filho trabalhando fora, pondo as coisas em casa, não deixando faltar nada, né? Sendo provedor da casa. A mãe, sendo a mãe, né? Fazendo o que ela tem que fazer. O que uma mãe faz? Ela lava, ela passa, ela cozinha, ela faz tudo. E às vezes a gente pensa isso do lado errado. Ah, mas eu sou escrava dentro de casa. Eu faço tudo, né? Eu faço tudo. E aí Jesus vai dizer, serve inútil. Porque se você é mãe, filha, se eu sou mãe, eu tenho que cuidar da minha família. Você concorda comigo? Eu tenho que fazer a comida, eu tenho que lavar, eu tenho que passar, eu tenho que usar, eu tenho que manter a ordem. E tem que fazer com amor, porque é servir com amor e servir com alegria. Servir a Deus com alegria. Porque tem mais essa, né? É servir, mas é servir com alegria, porque senão também não vai adiantar nada, né? Você vai fazer tudo de qualquer jeito, de qualquer forma. Não, quando você faz uma comida com amor, com carinho, você lava uma louça, você arruma a casa, principalmente a comida. Se você faz com amor, quando a pessoa come aquela comida, até a comida faz muito bem, porque ela foi feita com amor, com carinho. Em vez de eu estar lá brigando porque eu estou fazendo a comida, não, eu estou rezando, Senhor, eu coloco uma água benta, eu tenho sempre água benta, eu coloco uma água benta naquilo que eu vou fazer. E aí quando você vai lavar a roupa, né, você reza para aquela pessoa que você está lavando a roupa, né, fala, Senhor, põe as mãos sobre essa pessoa aqui, esse meu esposo, esses meus filhos. E assim a gente vai fazendo a vontade de Deus. Veja que é nas pequenas coisas. Eu tô falando de mim como dona de casa, né? Que eu não trabalho fora. Mas você, por exemplo, que trabalha fora. Você que tem um cargo, vamos dizer, pessoas sobre a sua responsabilidade. E aí? Né? O exemplo é você servir, né? A gente pensa que eu sou o chefe, então ele tem que ser servido. Jesus vai dizer o contrário. Jesus vai dizer que o servo não é maior que o Senhor. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Jesus. E quem é o servo? Eu. Você. Então você, Ana Júlia e todos nós não somos maiores que Jesus. E Jesus disse que nós temos que servir. Porque ele mostrou como é que tem que fazer. E aí a gente tem que fazer igual. E aí a gente vai falar, e eu vou dizer para vocês. Vamos pegar o exemplo da Santíssima Virgem. Ela recebeu um anúncio do anjo, você está lembrado? O anjo chegou e anunciou ela que ela ia ser a mãe do Salvador. O que aconteceu com essa menina? Olha o que ela diz. Eis aqui a serva do Senhor. Vai falar uma magnífica e ela fala também, eis aqui a serva do Senhor. Né? Eis a serva do Senhor. Ela poderia se orgulhar. Poxa, você é a mãe do Senhor. Mãe do Ela Salvador. poderia falar pra cidade inteira. A gente, né, quando a gente recebe uma coisa que a gente se acha muito grande, a gente quer subir e falar para as 4 paredes. Hoje em dia, né? a gente faz o quê? A gente posta no Instagram, Verdade. abre uma live gigantesca. Para dizer, né? E o que Nossa Senhora fez? Partiu. Eis aqui a serva do Senhor e partiu. Partiu para onde, Ana Júlia? Para casa de Isabel. Para fazer o quê? Para ajudá-la nos afazeres de casa. Para servir. Né? Porque ela também estava grávida. E até mesmo porque Nossa Senhora ela é a primeira a obedecer. Ela andou mais de 120 quilômetros para ir até Isabel, porque o anjo falou, você lembra que o anjo falou que Isabel estava no 6º mês, Isabel já era idosa. Ou seja, eu já tive 3 gestações
uma mulher jovem, né? Eu tive meu primeiro filho com os meus 22 anos, eu tive a Ana Júlia com quase 31 anos. E eu sei que uma mulher mais jovem, a disposição é uma. A mulher mais velha, a disposição da gravidez é outra. No 6º mês a gente já está muito cansada. Imagina ela já idosa. Ela ficou preocupada. O que ela fez? Ela foi, a palavra dizer que foi apressadamente. Subiu apressadamente para o quê? Para servir. Então, peguemos Nossa Senhora como exemplo. Primeiro Jesus, né? E Jesus, ele deu o exemplo, ele é o Senhor. Mas olha Nossa Senhora, que é a mãe de Jesus, ela se fez serva. E ela mesma diz, isso aqui é a serva do Senhor. Se você pegar a Magnífica no capítulo 2 de São Lucas, você vai ver lá. Então, e outra coisa que eu queria deixar. Você quer ser uma mulher prudente, um homem prudente? Quer, Jesus? Eu também quero. Sabe o que acontece para você ser prudente? O que você tem que fazer? Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática será comparado a um homem sábio, ou uma mulher sábia, ou uma jovem sábia. Agora, o homem, aquele que não obedece, não ouve as minhas palavras e põe em prática, porque aqui não basta só ouvir as palavras, tá bom? E Jesus fala. Aquele que escuta ouve a minha palavra, não põe em prática. E ele vai dizer, né? É como aquele homem tolo que construiu a casa na areia e veio a água e derrubou. Por outro lado, o homem que obedece, que escuta a palavra e obedece e põe em prática, ele é semelhante ao homem que construiu a casa sobre a rocha. E o que é essa rocha? E aí, minha filha, e aí, meu filho, meu irmão, minha irmã, pode vir o que vier. Pode vir ventos, tempestades, nevasca, que a casa não vai cair. Porque a rocha aqui, nós estamos falando da rocha que é Jesus. E aí, você quer ser chamado de prudente? Ou você quer ser chamado de tolo? E aí? O que você quer ser? Prudente, né? Eu quero ser prudente. E aí, para ser prudente, a gente precisa obedecer a palavra. Obedecer e pôr em prática. E Nossa Senhora não fez isso. Ela escutou, perguntou o que ela queria perguntar, tirou as dúvidas. E depois ela simplesmente disse, eis aqui é a serva do Senhor. Aí vai dizer o restante, faça-se em mim segundo a tua palavra. Né? Ela obedeceu. Então fica para nós hoje pedir a Jesus nesse dia, nessa quinta-feira, né? A graça de não sermos ovelhas, né? A gente falava isso. As ovelhas escutam a voz do pastor. E aí a gente precisa escutar e precisamos praticar. E outra também, vamos pedir para que nós possamos ser servos. E não senhores. Não senhores. Servir, né? Uhum. Servir sempre, servir com alegria. Não servir de cara feia. Obedecer a Jesus e fazer como Jesus fez. Jesus, ele deu o exemplo. E lavou os pés dos apóstolos. E lavar os pés ali significa que ele fez aquilo que os escravos, o serviço que só os escravos faziam, que era lavar os pés dos senhores. E Jesus, ele é o que? Ele é o Senhor. E ele vai dizer também, né? A última... Pega aí, Ana Júlia, rapidinho pra gente terminar. E ele vai dizer também aqui no versículo, vamos olhar aqui. Deixa eu ver aqui. Quem me recebe aqui, onde está aqui. E o que recebe aquele que enviou. Isso, e ele vai dizer no versículo 20, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem enviou Jesus? O Pai. A gente viu isso lá. E aí Jesus vai me enviar você. Né? E de por todo mundo pregar o Evangelho. E muitas vezes o Evangelho que a gente vai pregar vai ser lavar o pé do outro. E o Evangelho vai ser a vida. Isso.
Não vai ser simplesmente você ler aqui. Tem que praticar. Vai ser a sua vida. E tem que praticar. E isso é o mais E difícil. isso é mais difícil, mas existe um segredo para a gente praticar isso que fica mais fácil. É pedir a ajuda de Jesus, Senhor. Espírito Santo, Eu né? quero obedecer. Uhum. Lembra? As ovelhas que Jesus fala, as minhas ovelhas me conhecem e escutam a minha voz. Mas muitas vezes a gente está surdo. As ovelhas estão surdas. Vamos pedir a Jesus para tirar a nossa surdez espiritual. Muitas vezes E tem a muitas cegueira, vozes, né? às vezes a gente está cego, a gente não vê. Como Paulo estava cego. Paulo estava tão cego, a gente viu isso semana passada. Nessa semana, né? Acho que foi anteontem. Paulo estava tão cego que ele perseguia a igreja como se fosse uma coisa certa. Para ele estava certo. Para ele estava certo, ele estava cego. E quando ele encontrou com Jesus, ele ficou cego. Mas era o que foi um cego que cegou ele da visão errada que ele tinha, para poder abrir os olhos dele para ele ver direito. E aí ele começou a ver que, opa, peraí, eu estou errado. E aí ele de perseguidor se tornou perseguido. Não perseguia mais a igreja dos cristãos. Mas Começou por a causa servir, de né? Jesus, ele foi perseguido. E ele que vai dizer, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então vamos pedir ao Senhor a graça de sermos prudentes, de obedecer, de servir Jesus com alegria. Servir Jesus através do outro. Na mais simples tarefa, lavar um banheiro, é pegar um copo no chão, Arrumar a cama. é arrumar a cama, tudo servindo a Deus, na minha família. É fazer um almoço, servindo a Deus na minha família. E pedir a Nossa Senhora, que é a Mãe do Céu, que soube obedecer, e Jesus vai dizer lá, né? Quem ouve as minhas palavras é minha mãe e é meu pai, é minha mãe e meus irmãos. E Nossa Senhora, ela foi aquela que obedeceu. E ela foi serva, ela serviu, ela era rainha, ela é a nossa rainha, e Jesus é nosso rei, e eles nos servem. Jesus, olha, você tem uma noção, para você falar com alguém importante, você precisa ligar e marcar e conseguir, e olha lá, não consegue na verdade, mas eu te digo, para você visitar Jesus, não precisa de marcar hora. Jesus, ele é rei, ele é importante, mas ele te recebe a hora que você for, sem marcar a hora. Você acredita numa coisa dessa? E Jesus está lá no sacrário. Ele está sempre disponível. Sempre disponível, esperando você. Murmurando, orando, alegre, triste. Às vezes eu não dou conta, não interessa. E não precisa marcar a hora, né? Não precisa marcar a hora, porque Jesus, ele está lá para te receber. Então, para servir os outros, também temos que ser assim. Não tem hora. Não tem hora. Não tem dia. Ai, hoje eu não tô legal. Hoje tem dia que você não tá mesmo. Não, tem dia que você não tá. Quer. Mas é nesse dia mesmo que você vai fazer. Você vai lembrar desse evangelho aqui, ó, e eu também. Jesus coloca no nosso coração. Dai-nos a graça de não só ouvir a tua palavra, mas pôr em prática, obedecer e com alegria. Rezando para nós terminarmos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um santo dia. Fique na paz do Senhor. Linda quinta-feira de adoração para você. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Bye, bye.